Olá, estamos começando mais um Brasil que dá certo, o nosso podcast dedicado a você, especialmente ao nosso grupo multissetorial de empreendedorismo e de impacto social. O Brasil que dá certo são mais de 2.000 empresários, empreendedores, responsável por 3,5 milhões de empregos diretos. Talvez o grupo mais importante seja o Brasil que dá certo social, mais de 80 projetos sociais apoiados diretamente. E, claro, a gente já tem aqui as informações, mas nunca é demais lembrar o nosso Instagram. Sandro Augusto 01 e Brasil que dá certo oficial com 2 Os. Programa que traz referências multissetoriais, multifacetadas, não só da indústria, comércio e serviços, mas todos aqueles que têm uma história interessante e de sucesso para contar. Não é diferente nesse programa muito especial de hoje, em que eu recebo uma grande empresária, que também tem outras facetas que vamos contar aqui no nosso bate-papo, e minha conterrânea, do quarto mercado econômico do Brasil, que é o Grande ABC. Estou falando da Dani Stolari. Dani, muito bom, prazer falar com você. Imagina, obrigada primeiramente pelo seu convite. Estou feliz, em primeiro lugar, e me sinto lisonjeada de estar aqui compartilhando com você esse momento tão importante para nós dois agora aí que estamos aí grandes parceiros. Sem dúvida, e eu fico feliz de maneira dupla, porque também, como sou lá do Grande ABC, né, venho de lá com a minha história, minha trajetória familiar, inclusive, fico muito feliz quando nomes que estão lá reconhecem o poder da regionalidade, prestigia a região e, ao mesmo tempo, começa a expandir, como é o seu caso, né? Verdade. Dani, eu conheço pouco, mas o suficiente já para ficar impressionado com a sua trajetória. Muito Se me obrigada. permitir, você reúne 3 colunas, 3 grandes pilares, né? O primeiro, de onde você veio profissionalmente, por exemplo, que é o mundo da advocacia. Depois, talvez a mais brilhante história e mais fascinante história, que é ser mãe, né? Por isso que nós colocamos mãe de 5. Não são poucos. Você, o Cássio, os filhos, ser mãe é muito mais trabalhoso que gerir uma mega empresa. Eu digo que é a nossa primeira empresa, né? Exatamente, exatamente. E quem te acompanha, por exemplo, na rede social, vê como vocês fazem isso com muita maestria, como você e seu marido se complementam junto com os filhos, isso chama bastante atenção. E também, aí, a terceira frente é a frente de expansão na comunicação. Até tô Exato. curioso para te perguntar, e te pergunto já com mais Claro. ênfase, porque eu acho que a TV como um todo, ela vem do treinamento, mas a pessoa precisa ter aquela mordidinha pela TV, precisa se Exato. contagiar. E você, quando nós olhamos você e as entrevistas especialmente, e eu estava até brincando, sou um pouco pré-histórico em relação a isso, já estou há muito tempo nesse segmento, especialmente na TV, a gente detecta um talento muito rápido, né? E eu vejo como você faz com muita leveza, muita fluidez, as pessoas ficam soltas com você. Exato. Queria saber se isso é didático ou não. Então me conta um pouquinho da sua trajetória para a gente poder esclarecer. Bom, em primeiro lugar, Sandro, para que as pessoas entendam um pouquinho aí, foi difícil a gente conseguir marcar esse encontro, Verdade, né? verdade. Isso mostra que somos pessoas ocupadas e que, graças a Deus, a gente não consegue estar sempre fazer tudo que a gente quer, mas em momento a gente consegue unir aí nossas forças e a gente está num encontro desse que pra gente é tão importante, tá? Agora, Sandro, vamos falar um pouquinho do meu papel como mãe. Eu acredito que primeiro como mãe não, vamos falar primeiro da minha advocacia, né? Sim. Que eu sou formada, sou bacharelada, tudo exerci a função por 7 anos, trabalhei no escritório da minha família é repleta de advogados, então eu acabei me formando e fazendo a faculdade de Direito, porém não era algo muito que eu gostava. Sim. Confesso que não era, eu me deparei com algumas coisas no direito em que, como sou uma pessoa muito correta, eu achei que o direito para mim não dava para eu ser tão correta como eu imaginei que pudesse ser. Dentro daqueles propósitos que você tinha. Exatamente. E aí eu me deparei com a maternidade, e a maternidade foi a realização de todos os meus maiores sonhos da minha vida. Desde pequenininha eu sempre tive muita vontade de ser mãe, né? Eu carrego isso comigo já desde que era criança, brincava muito de boneca. Sim. E quando eu tive minha primeira filha, foi a minha realização total. Foi assim, eu fiquei repleta, feliz e encantada com esse mundo tão magnífico, né, que Deus dá pra gente nessa dádiva de ser mãe, né? Sim, sem dúvida.
E aí eu fiquei tão feliz que eu fui tendo filhos. Aham. Eu gostei Empreendeu e nisso. fui me empreendendo na maternidade. E é a nossa primeira empresa, Sim, né? sim. A administração da nosso lar, da nossa casa, realmente não é fácil, é muito difícil. Mas para as mulheres, eu falo no sentido braçal, no sentido de se preocupar, no sentido de estar atento a todos os detalhes com os filhos. Os homens são importantes, são muito importantes também. E eu tive a sorte, né, e o privilégio de estar comigo ao meu lado, meu marido Cássio, Uhum. o qual ele sempre estava ali disposto a me ajudar em tudo que eu fosse precisar, Aham. seja lá o que fosse, né? Sim, Seja sim, na sim. parte financeira, seja na parte braçal mesmo, Claro, literalmente. claro. Então, acho que isso foi o que fez dar muito certo a nossa família, né? Aham. Foi vir nos outros filhos, e a gente foi gostando de ter muitos filhos. E, por último, eu tive o meu filho, o meu menininho, que eu queria tanto ter. Aham. Hoje ele está com 5 aninhos. Mas, assim, e hoje a minha família, né, que tanto eu fui prestadora para minha família, eu fui disponível para minha família por mais de 20 anos, único, exclusivamente a eles, hoje a minha família que me ajuda. Retribuição. É uma retribuição. Então, para eu estar onde eu estou hoje, é graças a toda a minha família, meus filhos, meu marido. Então, eles entendem que é importante para mim eu fazer o que eu gosto, Aham. então eles me ajudam demais. Então, eu falo, hoje eu ouvi você falando sobre o seu filho, Aham. que você aprende muito, que ele é uma Sim, escola. é. Os filhos fazem isso com a gente, Fazem. de verdade. A gente Exatamente. aprende, não são eles que aprendem com a gente aprende muito mais com eles do que eles com a gente. É Exatamente. incrível. E cada filho que você tem é um novo aprendizado, Você não é tem a mesma quantos coisa. filhos, Dani? São 5. E meninos, meninas? Como? São 4 meninas e um menino. 4 meninas? 4 meninas, e com Aham. idades distintas. Então, eu costumo dizer que eu vivo a montanha-russa Aham. todos os dias, porque são pedidos diferentes, são coisas diferentes que a gente precisa estar atento em todos os momentos. Eu sou Aham. aquela mãe, Sandro, que eu me preocupo com cada um dos filhos. Uhum. Então, eu sou muito atenta, eu sou muito observadora. Sim. E é esse aí o segredo da minha carreira também. Ah. Então, eu sou muito observadora. Então, eu não espero acontecer. Eu tô ali só nos bastidores olhando, e aí eu já percebo um sinalzinho, eu já sei aonde eu tenho que entrar, e aonde eu vou atuar. Então, cada filho meu, eu sei lidar com cada um, porque são pessoas totalmente diferentes, tá? Não adianta você falar para mim que os filhos são todos iguais, que não são. Eu costumo dizer que nem a gente olha para os dedos das nossas mãos. São iguais? Não, são Sim. diferentes. E cada um tem a sua função. É. Então a gente consegue lidar, eu consigo me lidar muito bem com a maternidade, porque eu sei o que cada um precisa de mim e que eu preciso de cada um. Então eu penso, por exemplo, Sandra, é muito legal. Eu penso assim, eu preciso fazer um trabalho aqui, alguma coisa. Eu sei para qual filho eu vou pedir ajuda. Olha só. Exatamente, porque eu sei que se eu pedir para o outro, ele vai falar que não sabe, que é difícil, que não é a área que ele se sente bem em fazer. Uhum. Então eu sei o que cada um vai conseguir me ajudar e eu tô ali sempre disposta para eles, todos. Você fala em atuar, você fala em lidar, gerir uma família é algo como gerir o caos com amor. Exato. Se te pudesse sintetizar isso, Exatamente. né? Perfeita colocação. Gerir algumas vezes o caos, Exato. mas quando tem o amor predominantemente em tudo, você consegue não só fazê-lo, como também evoluir. Exato. E eu costumo dizer que nós somos reflexos da nossa própria história. É isso. Você começa empresarialmente, vem aí nesse grande patrimônio que é o patrimônio familiar. Eu tenho certeza que vocês todos se sentem privilegiados, Com você certeza. e o Cássio, seu esposo, porque não é tão fácil e não é tão comum as famílias serem tão unidas assim. E eu te acompanho, evidentemente, até na tua própria rede social, que você coloca com muita prudência, evidentemente, mas eu vejo muito amor envolvido nisso, né? Cuidado, e isso faz com que te eleve a régua e que faça você ter inspiração para outros projetos. Exatamente. E eu tenho a impressão que, feito isso, foi o que te impulsionou para a TV, para o mundo televisivo, e eu queria que você me contasse um pouco do teu momento de TV, de comunicadora, que, aliás, eu já fiz, antes do nosso programa, os elogios devidos a você. Você, eu não sei se é autodidata ou não, mas você tem o traquejo da TV. Muito bom. Muito perfeita a sua colocação, Sandro. Eu costumo dizer que para a gente estar bem no nosso trabalho, em primeiro lugar, a gente está bem com a nossa família. Uhum. Isso meu marido também carrega isso muito com ele, ele aprendeu muito sobre isso. Quando ele não está bem em casa, o trabalho não flui de forma satisfatória. Então, quando eu me senti segura, realmente foi a hora que eu falei assim, não, agora é o meu momento, agora eu estou preparada, eu posso
olhar, virar as costas, que eu sei que tá todo mundo muito bem seguro e muito bem cuidado. Aham. A minha carreira de apresentadora, Sandro, é autodidata. Ah, que legal. Eu não tenho formação nenhuma no jornalismo, em comunicação, não tenho. Eu acredito que isso veio um pouco também da faculdade de Direito que eu acabei concluindo, né? Então, você tem que ter um linguajar diferenciado, uma postura diferenciada, a colocação das palavras para que você seja muito bem entendido e compreendido. Então, eu acho que eu acabei absorvendo isso comigo. E a parte de ser apresentadora, estar no meio da comunicação, eu sou muito observativa, conforme eu havia falado na maternidade. Sim. Então, eu sou dessa forma a minha vida. Entendo. Então, quando eu estou num local onde existem televisão, eu assisto televisão de uma forma muito diferente do que você... Você não, porque você também é da área. A visão crítica. Mas a visão crítica, você sabe disso. A gente hoje não assiste uma televisão apreciando somente o conteúdo que está ali. Você verdade. pensa em tudo como foi criado isso. Então, você consegue... É algo fascinante. Eu gosto disso. Verdade. Porque... o bastidores ali é o que te fascina, que você quer entender como foi feito tudo aquilo, como que tá passando tudo isso, como que ele buscou esse conteúdo, como que essa pessoa conseguiu chegar onde ela chegou, né? É isso que fascina a gente na área da comunicação. Então foi algo que realmente picou em mim. Então, Sandra, você não vai acreditar. Eu era a pessoa mais tímida da face da Terra. Imagina. Eu não conversava. Não é uma surpresa para mim. Eu não conversava com absolutamente ninguém. Então, esse convívio social eu tive com o Cássio, com o meu marido, onde ele conhece muitas pessoas, o ramo dele também do direito fez com que a gente conhecesse muitas pessoas, empresários, pessoas muito fluentes, né? E aí eu estava sempre acompanhando ele nesses momentos. Então, isso foi me despertando curiosidade em, poxa, pera um pouquinho, né? Eu posso me soltar um pouco. A partir do momento que você estuda aquilo, você tem um conteúdo, você consegue entender sobre o que as pessoas estão falando, você se sente muito seguro para você explanar sobre aquilo, né? Então, foi ali que a gente começou a conhecer pessoas da nossa área, no convívio social, em eventos, e aí, num grande momento, um diretor artístico, um diretor de televisão, falou para mim que a minha postura, a minha forma de colocar, e que ele já tinha me visto na TV, que o enquadramento ficava muito bom. E ele me sugeriu, você não quer ter um programa na emissora onde eu tenho, tal, de entretenimento? Eu falei, pera um pouquinho, essa área, eu não entendo muito dessa área. Não, vamos semana que vem fazer um programa piloto lá e você já vai para o ar. Eu falei, não, pera um pouquinho. Me dá um momento para estudar, porque eu sou muito disso, detalhista. Sandro. Eu sou detalhista, eu sou perfeccionista. Eu quero ter poder para falar sobre aquilo que eu sei e que é o certo. Dominar. Exatamente. E foi quando eu fui estudar. Eu estudar sozinha. Eu fui entender como que aconteciam as coisas. E aí eu me peguei fazendo também um curso com um grande amigo hoje meu, que foi o Gava, ele que é uma pessoa maravilhosa, que ele dá aulas de canto, ele mexe com a voz, ele é fonoaudiólogo que já fez aí Paulo Ricardo e grandes artistas aí que precisam da sua voz. E eu fui ter momentos com ele para que eu entendesse a colocação de voz, postura de voz, como eu precisaria estar falando, porque as pessoas entendam o que eu estou querendo passar, que é diferente você falar, mas você fazer a pessoa entender o que você está falando, né? E se contagiar pelo assunto. E se contagiar. Prender a pessoa ali no que você está falando, né? E aí eu fui me aperfeiçoando cada vez mais. Então, isso foi me proporcionando pessoas, conhecendo pessoas, empresários, artistas. E aí eu fui criando um modelo meu, exclusivo meu, de estar entrevistando pessoas, o qual eu queria ter conhecimento da vida daquela pessoa. Não só o artístico, mas por trás das câmeras, o ser humano. A gente está falando do All Inclusive, que é o seu Exatamente. deste programa. É mais um filho, né? O All Inclusive é mais um filho que a gente tem aí e que é um programa All Inclusive, porque é tudo, a gente fala sobre tudo. Ele, neste momento, está atuante, continua atuante. Ele está atuante, ele está em alta aí, em grande ascensão. E é algo fascinante para mim, porque eu amo o que eu faço. Junto com o All Inclusive, eu tenho mais um produto que chama o Super Dani. Que veio também, que foi ele que fez com que eu tivesse um contato muito próximo, que hoje é um grande amigo nosso, o Amaury Júnior. Que foi o qual onde ele se interessou pela história da nossa família, porque eu gravo a história, eu gravo toda a rotina da nossa família. Vocês fizeram um reality show, não fizeram? Temos o reality, ele está aí ainda. Nós estamos na 3ª temporada, encerramos a 3ª temporada e estamos agora já gravando a 4ª temporada. Então,
o mais legal é que as pessoas se identificam dentro do Super Dani, é que as pessoas se identificam com a realidade, porque é orgânico, não tem Sim. combinado, não tem nada. Quanto mais espontâneo, melhor. É a espontaneidade. Então, tem briga, coloca lá, tem discussão, coloca lá, tem entendimento, coloca. Porque as pessoas se identificam com isso, Sim. né? Que eu acho que o público busca muito isso hoje em dia, a verdade. Sim. Né? Porque a internet já está aí há muito tempo, então as Aham. pessoas já sabem distinguir o que é verdade e o que não é. Sim. O que é realidade e o que não é. Então, a gente entendeu que as pessoas querem verdade. Então, é verdade que vocês vão ter. Então, isso é muito legal. E o Super Dani veio junto com a Mauri, quando ele estava na TV Cultura, ele estava procurando um quadro de família, né? Eu estava até em conversação com a Endemol, para esse programa ir para a Endemol. Sim. E foi quando ele fez esse convite para a gente, através do diretor artístico dele, que nos conheceu. A Mauri perspicaz, rápido como é, Ah, maior ele colunista social do país há décadas. Preciso nem dizer, não É. fala nada, né? Porque É. ele diz tudo, só a trajetória que ele traz aí, que ele carrega, é algo que Uma enciclopédia. não tem nada igual, né? Aham. Nos dias de hoje, a gente sabe que ele é que foi que perdurou aí até hoje. Muito feliz, vocês estão se juntando numa parceria, então. Sim, estamos numa parceria. E os conteúdos sendo complementares. Sempre. Porque ele tem até, inclusive, ele tem essa característica, né? A vida toda ele sempre fez blocos ou quadros ou parcerias dentro do próprio programa. Acho que é o sucesso dele tá aí, né? Aham. Você não ficar numa única coisa, né? Você tá esperto, você tá com várias coisas ao mesmo tempo, que você vai atrair todos os públicos, né? Aham. E dentro da predominância do seu público, já que você mencionou o público, a questão artística e de influenciadores é muito grande, né? O teu DNA é este ou você também se atrai pelo mundo empresarial? Porque quando você diz da humanização, nós somos lidos, por exemplo, como um grupo empresarial que humanizou e humaniza as relações corporativas. Mas se a gente começa a entender um pouco o nosso bate-papo aqui, é humano puro, é pura essência humana. Exatamente. Isso tem um peso grande nas suas decisões e no seu trabalho. Com certeza. Não, o público, o artista, sim, eu gosto de entrevistá-lo, mas gosto também de saber a história de empresários. Por exemplo, uma história que me surpreendeu muito de um grande empresário é o da Juliana Flores. O Clóvis. O Clóvis. Aham. E eu fiquei, juro, antes da gente gravar o programa, que eu gosto também de fazer isso, né? Eu gosto de conversar com o meu entrevistado, é um convidado meu, momentos antes, que eu quero entender a vida dele. Quando ele foi contando, eu falei, gente, mas as pessoas não têm ideia de tudo isso que ele passou, porque é muito fácil, né, Sandro? Claro que é. Hoje você vê a pessoa super bem, é fácil para ele. Não, nunca foi fácil, né? Foram horas de trabalho, foram noites perdidas para chegar onde chegou, estar onde está, e não para por aí. Você consegue ver a amplitude dos negócios dele cada vez maior. Ele está expandindo, daqui a pouco ele está para fora também. Hoje ele já é o maior. Clóvis Souza, um abraço para ele, meu amigo de São Caetano. Começou lá em São Caetano de uma maneira muito modesta. Eu conheço um pouco da história dele também. Linda a história. E hoje ele é maior da América Latina com a Juliana Flores. E é isso, viu, Dani? Porque no nosso país, nós estamos num dos melhores países para se morar no mundo. Verdade. Em oportunidade. E não só geograficamente, não só o território, mas especialmente a população. Nós temos aí 98% que começaram de menos nada. 2%, 3% são herdeiros. Isso. Mas a massa muito substancial de todos esses empresários começaram de lá atrás, sem praticamente nada, e cada um tem uma história incrível. Talvez esse seja o grande charme, o grande prazer que a gente tem, essa complementaridade que você tem na tua atuação e eu na minha, de conhecer o ser humano, né? Atrás de uma mesa, de uma presidência de uma empresa, ou de uma caneta, em todo lugar tem um ser humano, né? E eu percebo isso, e eu também costumo dizer, nas minhas empresas, eu costumo, nas palestras inclusive, que você quer se conhecer, saia um pouco do seu lugar, atravesse a rua e olhe do lado de lá para cá, num outro olhar, fazendo senso crítico, daí você consegue ver exatamente o que você é e o que você pode melhorar. Exato. Eu, ao longo da minha trajetória, que é um pouco longa, mas muito profícua, nós tivemos alguns momentos de divisão de águas, né? E uma delas foi na área social, e foi exatamente isso que aconteceu. Eu tive que atravessar a rua
olhar para o meu negócio convencional e aí despertar para aquilo que eu achava que era mais importante, que é, para mim, eu sei que para você talvez também seja, que é o ser humano. Isso mesmo. Nada substitui o ser humano. Podemos estar Nada. numa TV convencional, podemos estar numa TV no mundo digital, a nova IA. Muitos me perguntam o que você acha da inteligência artificial. Eu acho bárbaro, eu acho incrível. Eu acho que, inclusive, de maneira até presunçosa, eu costumo dizer isso, vai gerar mais empregos, inclusive, É. desde que bem usado, e vai ser. E Dani, quais são os projetos futuros? Eu tô prestes a estrear novamente aí agora com a Mauri em Aham. agosto. Ah, que ótimo. Nós Agora já em vamos agosto. já agora em agosto, e não posso ainda falar a emissora, Claro, mas é uma grande emissora também, claro. e vou estar junto com ele 2 dias, aos sábados e aos domingos. Sábados e domingos, Sim, em horários, tarde toda, horários nobres. horários É. nobres. E o conteúdo, Dani, você continua com o mesmo conteúdo nessa imersão junto ao Amaury? Sim. É, O que acontece? O Amaury, ele já não tem tanta disposição e disponibilidade também claro. de estar em todos os eventos, conforme ele sempre fez, Aham, estar em todas as viagens. Então, eu vou estar ali ajudando ele, sendo uma partner dele, aham. ajudando ele a trazer todo esse conteúdo. Claro que em algumas situações a gente vai estar junto, nós vamos estar juntos em alguns eventos, alguns momentos, mas em outros eu vou estar ali representando ele e levar o conteúdo para o programa. Aí, me permita um comentário com tudo a ver, com muita elegância, muito charme. Você tem essa elegância que é sua, né, Obrigada. natural, e essa fluidez. Eu noto que as pessoas ficam muito à vontade com Ficam. você. Você deixa, inclusive, os seus entrevistados falarem, que isso é muito importante. E quero que você conte com o Brasil que dá certo. Obrigado, inclusive, você e o Imagina. Cássio, por participarem recentemente, chegarem ao nosso grupo. Eu sou apaixonado por pessoas, como nós conversamos até, Sim. eu, você e o Cássio, antes do programa, e nós temos aqui muita coisa pela frente, podemos desenvolver muitas coisas. Já conte comigo e com o Brasil que dá certo, Muito naquilo que a gente obrigada. possa ajudar, mas você está fadada ao sucesso. Oh, obrigada. Se a gente é reflexo da nossa própria história, alguém que vem de berço, da família, que vem do bem, como dizia meu pai, não existe meio bom ou meio ruim, ou é Isso. bom ou é ruim. É. Então, se você já vem dessa escola, como eu sei que vocês todos vêm, passa pela experiência, a faculdade, a escola da vida, É. né? Não há Onde a gente nada mais mais aprende, né, poderoso, Sandra? né, É. que você ter a experiência de cuidar e gerir uma família, né, É e verdade. com tanta propriedade, tira de letra qualquer outra situação que você possa fazer. E uma coisa importante que tem que ter em qualquer negócio é o brilho no olhar. E eu É. percebo que toda vez que eu vejo suas entrevistas, a tua forma elegante, inclusive, de agir e deixar as pessoas à vontade, você fala com um sorriso no olhar É. e as pessoas sentem isso e elas Exato. ficam à vontade. E quando elas ficam à vontade, elas acabam ajudando a gente bastante no É. conteúdo, né? Sandra, mas o mais bacana que você está falando é realmente isso. Eu procuro deixar a pessoa muito à vontade, porque é muito comum as pessoas chegarem e travar, né? Ver Uhum, uma câmera e falar, não, eu não vou conseguir. Eu falo, não, vem cá, vamos conversar. uhum. E aí o conversar por trás das câmeras faz toda a O diferença. bastidor é incrível. É incrível, é pena que a gente não consegue passar tudo isso para o público, até mesmo porque para a gente deixar o nosso convidado à vontade mesmo, sem nada gravando no momento que a gente está se conhecendo. Sim, E essas histórias que eles me contam, eu consigo. É legal, porque na hora que tá ali na câmera, é normal a pessoa travar. E ela não lembrar da história mais que ela tem que falar. E eu puxo ela para falar. sim. Porque eu me lembro da história que ela me contou. E é o momento que ela vem E falando. você aprende, né? Aprende com Vai. cada entrevistado, inclusive. É um Exatamente. prazer, é um É prazer uma enorme. delícia. Eu É. fico fascinada. Toda vez que eu gravo, eu sempre saio, porque é o que eu falo, Sandro. Eu gosto de levar para a televisão, para as pessoas, para a internet, aquilo que realmente eu quero ver. O que eu Uhum, quero ver? Eu quero ver algo que vai me trazer um conteúdo. sim. Eu não vou sair vazia de um programa, de uma entrevista. Eu quero ver se você vai conseguir me atrair e me acrescentar. Então, a partir do momento que eu consigo fazer isso com o meu entrevistado, é o sucesso. Missão cumprida. É missão cumprida. É. Então é isso que eu procuro fazer. Então eles ficam muito à vontade comigo Uhum, por conta disso, porque eu consigo entrevistá-los sim. antes de serem entrevistados. Estamos só começando uma relação, não só uma parceria, mas de novo quebrar o gelo e deixar as questões sem cerimônias, e conte conosco Muito naquilo que você obrigada. puder. Você E também, nós, pode contar. obrigado. E nós temos aí um compromisso em agosto,
Isso Não aí. sei ainda o dia, mas em agosto, de contar esse segundo capítulo, essa nova etapa de evolução. Parabéns aí pela empreitada e, de novo, você está fadada ao sucesso, que você faz tudo, Muito e você e obrigada. sua família, estendo o comentário, mas faz com muito amor e paixão. Aproveitando aqui que eu estou olhando, tem um Não, filhote aqui, não, eu que é acabei o, que é o de ser livro. presenteada com esse livro incrível. Eu adorei ouvir sua história, Sandra. Eu fiquei realmente muito feliz de ouvir como você consegue atrair as pessoas para o bem e reunir as pessoas para o bem. Eu acho que isso é o mais importante no ser humano, né? Uhum, E Brasil que dá certo, vai dar certo e já deu certo, é, está dando certo, é, porque isso que você faz de reunir as pessoas de uma forma tão simples, mas ao mesmo tempo tão grande, aham, né? Porque dali sai tantas coisas. é, O simples fato de você conectar uma pessoa a outra é algo tão é, simples, mas que dali vai sair grandes é. coisas. Tem coisa melhor que Não isso? tem, e te Não agradecer, tem. inclusive, Olha, gente, é, olha esse livro, que lindo. é. Esse livro, eu acho que aqui, né? Aqui, ó. Esse livro, ele é uma edição especial do primeiro volume que eu fiz, volume um, porque como nós temos mais de 2.000 integrantes no Brasil que dá certo, o carinho e cuidado com as pessoas é fundamental. Então eu falei para todos que nós teremos volumes. Olha Então que no volume legal. 2, volume 3, assim sucessivamente. Hoje você já encontra, por exemplo, o livro na Amazon Já é um e best-seller, né? nas livrarias. E tem uma história curiosa. Quando eu desenvolvi esse livro, a ideia com Augusto Cury, que é meu amigo, Não, meu Augusto parceiro, Cury é meu, uma mente brilhante. Eu tive é, a honra e o prazer de estar com ele também numa entrevista. é. Eu saí de lá assim, tão, tão Ele é cheia, fascinante, é fascinante. fascinante. É É, algo assim, ele tem momentos assim que você para, assim, você até se perde, né? Porque você aham, fica ali olhando ele falar e você viaja junto com ele e você fala, que incrível, como eu nunca consegui pensar nisso e é algo tão é. automático que a gente deveria pensar, e ele faz a gente refletir sobre aquela situação de uma forma tão simples, Muito, muito. né? E ele, além de tudo, é um grande parceiro sócio em alguns projetos. O livro não é diferente. O livro tem, tem uma curiosidade que você falou do best-seller, que é legal te contar. Quando nós fizemos a primeira edição, e aí o volume especial, tem eu, Augusto Cury, 10 projetos sociais, presidentes de projetos Lindos. sociais. Parabéns por esses projetos, viu? Obrigado. E tem mais Olha, 60 presidentes multissetoriais. É um livro gostoso de ler, até porque você, de certa maneira, o objetivo da gente é que todos os setores se encontrassem. Todas as pessoas encontrassem algum personagem ali que tivesse algum tipo de conexão. é, A prova de que deu certo isso é que nós também, respeitosamente, disse a ele, e ele concordou, claro, que nós deixássemos amadurecer o livro para depois ir para o lançamento sim, efetivamente dele. perfeito. Porque você está contando a história de uma pessoa e essa pessoa está tendo a delicadeza de contar a sua história e não faz nenhum sentido eu lançar um livro mês a mês e as pessoas não amadurecerem com a história. Ou Exatamente. seja, ele é um best-seller absorvido sem ter ido para as livrarias, para você ter uma ideia. Olha, Nós passamos dos 35.000 livros vendidos em quase um ano, absorvido pelos próprios integrantes do Brasil que dá certo, que e legal. 90% deles estão aí, são os que estão aí no próprio livro. Fiquei muito feliz com isso, aí chegou a hora de fazer o volume 2, já estamos escrevendo o volume Já. 2, e no fundo, é só agradecimento, porque muita gente me pergunta quais são os grandes patrimônios, ou qual é o grande legado dessa história. Eu me divirto, eu sou apaixonado por isso, e todo dia tenho o prazer de conhecer uma história É. fascinante que acaba ensinando as coisas para gente, como é a sua história e da sua família. Repetindo e concluindo aqui o nosso bate-papo, é só um primeiro passo. Só boa tarde, boa noite, bom dia, como vai? E sem dúvida nenhuma nós vamos fazer muitas coisas juntos, Pode ter e certeza. sinta-se em casa com o Brasil que dá certo. Oh, muito obrigada, Sandro. Muito obrigada e parabenizá-lo também mais uma vez por todo esse projeto que você tem e essa delicadeza que você faz também as coisas, né? Com essa forma tão interpessoal, mas ao mesmo tempo tão formal, em unir tantas pessoas que buscam o mesmo objetivo, É, né? Em áreas tão distintas, né? Eu exatamente. acho que isso é o mais difícil e ao mesmo tempo é um legado que você está deixando, a gente pode ter certeza disso, para que as pessoas se inspirem cada vez É mais. o nosso Brasil, né? Que costuma se dizer há muito tempo que é um gigante adormecido. É, Na verdade, ele já acordou. O que ele está precisando fazer é andar. E exato. nós temos a obrigação de fazer isso, já que formamos opinião, não é É isso? isso mesmo. Obrigado, Dani. Imagina, eu que te agradeço, Sandro.
E conversei com Dani Stolay, ela que é uma grande empreendedora, mostrou aqui no nosso programa uma história brilhante de vida, tem muito pela frente ainda, como é o DNA do Brasil que dá certo. Obrigado pela audiência e até a próxima, pessoal.